Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Ok? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Vai entrar aqui na tela o texto. Bota aí para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Vai entrar o texto. Isso. Queridos, diz assim a palavra de Deus. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Você pode repetir aí na sua casa, junto comigo? Vamos ler juntos? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo está falando isso, Paulo está falando isso sobre uma reunião que teve depois dos apóstolos terem visto Jesus. Só teve um episódio onde Jesus foi visto por uma multidão, que foi a ascensão dele aos céus. Foi o momento que ele subiu, foi o momento que ele então foi aos céus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra muito especial para você sobre aonde você está em relação à vontade de Deus. Aonde você está em relação à vontade de Deus. Queridos, no meio evangélico eu digo que existe muito essa frase assim: não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Queridos, é muito subjetivo isso, porque assim, quais são os termômetros? Quais são a revelação que você pode dizer assim, eu posso provar que essa é a vontade de Deus? O que eu vejo mesmo na prática é muita gente falando que o que é a vontade de Deus é a vontade do próprio coração. E aí nós temos um problema sério, porque o coração do homem é enganoso. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas fazem coisas que não são da vontade de Deus, mas por elas, a princípio, estarem se sentindo bem, elas estão simplesmente citam que estão, não, essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu fique com essa pessoa, é a vontade de Deus que eu saia desta igreja, é a vontade de Deus que eu peça demissão, é a vontade de Deus que eu vá para este curso e não para aquele, é a vontade de Deus que eu vá embora, é a vontade de Deus que eu saia de casa. Muitas vezes fundamentado no próprio coração e não na vontade de Deus. Queridos, qual é a vontade de Deus? Eu quero te mostrar isso na prática. O que acontece quando você está no centro da vontade de Deus e como as pessoas podem errar em relação a isso. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você, ao final dessa live, primeiro eu queria que você compartilhasse, porque eu acredito que essa mensagem será muito abençoadora para muitas pessoas. Eu creio que tem muita gente séria que está se enganando em relação a isso, dizendo que ser a vontade de Deus, mas na verdade é o coração dela muito entristecido, muito sensível à mágoa, né? Muito presa à mágoa, muito cansada, muito desesperançosa. E eu creio que essa palavra vai abençoar demais a vida dessas pessoas. Eu queria então que você fechasse seus olhos, nós vamos orar juntos, tudo bem? Feche os olhos aí para que você então se desligue da sua casa, de quem está ao seu redor. Tudo bem? Vamos orar. Senhor, Pai, esclareça sobre a sua vontade na vida de todos que estarão vendo esta live agora. E que eles sejam muito abençoados pela tua palavra. Que esta palavra ache morada nos corações. Pai, abençoe, Senhor, a família referencial de vida. Aqueles que estão aqui comigo ao vivo honraram, Pai, o Senhor, abrindo mão do tempo do descanso, de estarem aqui, Senhor, para estarem aqui te honrando. Eles sejam muito abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Olha, ainda hoje, ao final dessa live, você vai saber o dia que nós vamos voltar, tá bom?
Então, fica comigo aqui que você vai ser muito abençoado. Vou te falar o dia que nós vamos voltar. Espero que seja muito abençoador. Tudo bem? Coloca aí para mim, então, o segundo bloco de textos que eu quero ler com você. Preste atenção. Cumprindo o dia de Pentecostes, lembrando que o dia de Pentecostes é justamente logo após esse episódio das 500 testemunhas. Então, logo após as 500 testemunhas, Jesus foi assunto aos céus e ele deu uma ordem. A ordem foi: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, que vai vir algo especial sobre a vida de vocês. Fiquem em Jerusalém, porque vai ser algo assim fantástico que vai acontecer na vida de vocês. Vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, você imagina assim, né? Que eles estavam reunidos em um mesmo lugar e veio um som como de um vento impetuoso. Então, eu imagino que deveria ser assim, né? Efeito sonoro, tudo bem, gente? Posso fazer aqui no microfone, então. Bom, você faz a cena, né? Eu fico imaginando todo mundo reunido, aquele barulho de um vento impetuoso. Imagina, né? Eles deveriam estar assim atônitos, aterrorizados, talvez. Eles estariam assim: meu Deus, está acontecendo algo sobrenatural, é o poder, está vindo alguma coisa especial. Imagina. E aí continue no texto. Vamos lá. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Queridos, imagina comigo. Imagina, as pessoas hoje, os neopentecostais, eles reproduzem o dia de Pentecostes, como se eles então são chamados pentecostais, eles se apegam somente nas línguas, que por sinal não tem nada a ver com o que eles expressam, né? Se você for ler depois em casa o texto, você vai perceber que eles falavam em português e cada um entendia na sua própria língua, ou seja, quem era americano entendia inglês, quem era russo entendia então na língua deles, e quem era então chinês entendia em mandarim. Então você imagina você falando em português e cada um entendendo na sua própria língua. Foi essa a manifestação das línguas estrangeiras deste texto, bem? Então, assim, mas mais do que isso, cara, aconteceu um fenômeno fantástico. Ficaram na cabeça deles, tipo assim, ó, todos ficaram cheios dos... Volta um pouquinho. Olha lá, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O que é isso, gente? O pessoal olhava para o outro e falava: cara, olha o que está aí na sua cabeça. Tem um negócio de fogo assim saindo da sua cabeça. E o cara falava para o outro assim: mas está na sua também. Está em todo mundo. Você imaginou, queridos? Que fantástico. Que impressionante. Parece filme de Steven Spielberg. Parece uma coisa assim de filme de ficção. Você imagina que visão sobrenatural? E eles deveriam ter começado a chorar, porque assim... Imagina, eles ganharem coisas, mas o que eles estavam ganhando naquele dia era algo fantástico. Jesus disse: vocês vão ganhar poder. Então você imagina o cara olhar assim, uma língua de fogo saindo da cabeça e não queimá-los. Então eles deveriam estar se sentindo assim, super-heróis. Eles ganharam o poder de super-heróis. Deve ter sido algo maravilhoso. Fantástico. Então você percebe assim que aquilo que vem de Deus é algo maravilhoso, é algo que as pessoas veem que é revelado para todos, que é algo de Deus para a vida daquela pessoa. Ó, preste atenção disso.
Se dois ligarem, concordarem acerca de alguma coisa aqui na Terra, isso será ligado no céu. Opa, tem uma dica aqui. A dica é que a vontade de Deus, quando revelada na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm uma nítida visão que é algo de Deus para nós. Cuidado com essa opinião do tipo, eu não preciso da opinião de ninguém, eu não vivo em relação à opinião de ninguém. Cuidado, querido. Porque Deus, ele se revela muitas vezes no corpo, ou seja, na igreja, nos seus irmãos, nas pessoas que te amam, falando a vontade dele. A Bíblia diz: o ferro afia o ferro. E o que então afia o homem? O seu semelhante. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, há encorajamento. Então, assim, cuidado. Porque a vontade de Deus não é a sua vontade, mas muitas vezes é revelado na coletividade, no corpo. Vamos voltar para o texto, então. Eles ficaram com as línguas de fogo na cabeça, aquela cena fantástica. Vamos continuar no texto, então. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi a primeira vez, querido, que o Espírito Santo é derramado na história dos homens. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar coisas espirituais. Eles começaram a pregar uma mensagem que transformava a vida das pessoas. E eu começo a perceber, então, mais um indício da vontade de Deus, é que quando você fala o que Deus está fazendo na sua vida, outras pessoas são abençoadas, são edificadas. Aonde que você está agora? Eu quero, então, falar sobre esse momento de transição e pensar sobre isso. Nós estávamos reunidos até 6 meses atrás, normalmente, em nossas reuniões semanais, quarta e domingo, nas células, no seu dia respectivo, nos GDs. Eram reuniões cheias da presença de Deus, cheias da vontade de Deus, e vidas eram muito abençoadas. De repente, houve um negócio chamado Covid-19, houve uma pandemia, um isolamento social, todos se encheram de medo, alguns de pavor, outros de ansiedade, mas devo dizer para vocês que a igreja continuou. Nós fomos então para a plataforma virtual e foi um estresse, porque algumas pessoas, a princípio, ficavam relutantes em relação a isso. Não, eu não tenho Facebook, não, eu me enrolo com o celular. E nós explicamos, então, foi uma mensagem minha falando assim, olha, quando a igreja foi perseguida, esta mesma igreja foi para dentro das cavernas, foi para dentro dos cemitérios. Esta mesma igreja, então, foi para um lugar ermo. E, naturalmente, quem queria fazer parte da igreja e ficar junto da igreja teve que ir para esse lugar ermo. Em outras palavras, você precisa ir para o ambiente virtual. Você precisa aprender a lidar com Zoom, aprender a lidar com Google Extreme, precisa aprender a lidar com WhatsApp, precisa aprender a lidar com Facebook. Você precisa disso, porque a igreja está reunida na caverna virtual e você precisa fazer isso. Então, algumas pessoas, a grande maioria, então, eles resolveram fazer isso. Resolveram ir para a vontade de Deus nesse sentido e fazer, então, essa transição virtual na vida deles. Queridos, eu estou fazendo essa pergunta para saber assim, onde que você está em relação à vontade dele. Hoje, por exemplo, você está em casa, nos cultos ao vivo, você realmente se senta, adora a Deus, canta, preste atenção na mensagem, convida amigos, você se senta, reúne a sua família, você toma um café antes, você se prepara para o culto? Ou você é daqueles assim, que de uma maneira muito feia, coloca lá no celular e você vai fazer 10 coisas para todo mundo ver que você está ao vivo, mas você não está. Feio demais. Aonde você está em relação à vontade de Deus? O que você está fazendo que você fala assim, é da vontade de Deus?
isso daqui, eu estou no centro da vontade de Deus. Pessoas são abençoadas por aquilo que você está fazendo hoje. As pessoas ao seu redor estão dizendo assim, isso é da vontade de Deus. Queridos, recentemente eu mandei mensagem para o Leandro. Poucos conhecem talvez o Leandro. Leandro Aguiar. Leandro Aguiar é um filhão, um discípulo meu, uma pessoa que caminhou com a Referencial de Vida há muitos anos. Ele era um alcoólatra, um jovem alcoólatra, é um semi-analfabeto, e ele, então, ficou muito fraco assim na escolaridade. Ele aceitou Jesus, foi discipulado, foi crescendo, 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 e ele, então, se formou na faculdade, fez o curso superior, parou de beber, se casou, foi muito abençoado. Ele começou a trabalhar em um grande banco do nosso país, um dos grandes bancos aí do país. Ele virou atendente de caixa, virou caixa, ele virou gerente, começou a ter um recurso bacana, financeiramente falando. E ele um dia chega para mim, ele foi tirar férias no Espírito Santo. Quando ele voltou, queridos, qualquer um que tira férias num lugar como aquele, na beira da praia, volta balançado. Ele voltou para mim, pastor, quero marcar uma reunião com o senhor. Eu já imaginava o que iria acontecer. Eu já imaginava assim, ele vai falar que vai sair da igreja, vai para o Espírito Santo. E ele veio para mim, conversando comigo, falou, pastor, sabe o que é? Eu amo o senhor, amo a igreja, mas eu estou indo para o Espírito Santo. Eu falei, amém. Agora quando? Ah, não, já estou indo esse mês mesmo, já estou indo embora. Eu virei para ele e falei assim, querido, eu não posso perdê-lo agora. Eu preciso que você passe mais um tempo aqui comigo. Eu preciso que você me ajude. Ele era um líder da igreja, ele era como se fosse um pastor auxiliar. Eu falei, cara, não posso perder você agora. Você lidera a área de pessoas, tem N fatores que você precisa continuar do meu lado. Não pode agora de jeito nenhum. Pelo menos aí mais 6 meses. Ele virou para mim, muito calmamente, falou assim, pastor, se o senhor precisar ficar mais um ano, eu vou ficar. Porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, foi por causa dessa igreja que me abençoou. O que essa igreja precisar, eu estou aqui. Falei, bom, já que você falou que era um ano, né? Então, fica um ano. Ele riu, brincou, falou, não, 6 meses, pastor. Tudo bem. Quando foi no final dos 6 meses, eu falei, cara, eu preciso de mais 6. E ele falou, tudo bem, pastor? Tudo bem. No final de um ano, ele foi embora. Foi embora, deixando saudade, deixando o coração aqui com a família. E ele foi para o Espírito Santo. Está vivendo lá já tem uns 3 anos, talvez, ou mais um pouco, não sei. O tempo passa tão rápido, né? E ontem, essa semana, eu falei com ele. Falei, Leandro, e aí, como é que você está? Ele mandou uma mensagem recentemente dizendo que amava muito a mim, amava a Referencial de Vida, que está muito feliz com a história que ele teve aqui. E ele, então, mandou, essa semana, então, eu mandei uma mensagem para ele. E aí, cara, como é que você está? Ele falou, pastor, eu estou muito feliz. Eu prego o evangelho, eu estou sendo promovido, eu vou virar gerente geral do banco. Agora, está para acontecer isso. Eu estou muito bem, a minha família, eu estou bem espiritualmente. Sabe o que é isso? É quando uma pessoa resolve fazer a vontade de Deus, esperar o tempo de Deus. Lembra daqueles 500 homens? Jesus, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus e ele falou, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam abençoados, para que vocês recebam um presente do céu. Eu quero ler um texto com vocês. Coloque aí. Coloque esse texto. O último texto da manhã. Preste atenção. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Tudo bem? Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres.
Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles, irmãos físicos de Jesus, porque Jesus teve irmãos mesmo. Naquele mesmo dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aí. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi assunto aos céus, tinham 500 pessoas. E Jesus, quando ele foi subindo, ele falou assim: fiquem aqui, porque vocês serão presenteados. Mas os que ficaram aqui foi o número de quantos? 120 pessoas. Queridos, vocês podem acreditar nisso? Jesus, ele está subindo ao céu tipo Superman. Subindo, ele fala assim: fiquem aí, vocês receberão um poder vindo do alto, vocês receberão o poder do Espírito Santo, vocês fiquem aí, fiquem em Jerusalém. E eles perseveraram unânimes lá em Jerusalém? Não. Foram 120 que perseveraram em Jerusalém em oração. Unânimes, eles eram em oração. Olha lá, e perseveravam unânimes em oração. Eles não foram unânimes dos 500. Eles eram unânimes em oração. Quem? Os 120. Mas Maria, Marta, os irmãos de Jesus. Ou seja, tinham 120 pessoas orando. E o que aconteceu com os outros 380? Foram embora. Saíram da live. Os 380 saíram da live antes de receberem a bênção. Os 380 saíram da igreja antes de algo acontecer, antes do pastor pedir perdão, antes do acerto acontecer. Pastor pedir perdão? Sim, queridos, porque às vezes, olha só, acontece um problema, o pastor por algum motivo erra, e as pessoas se ofendem, ficam com raiva e saem da igreja. Queridos, e algum tempo depois o pastor humildemente chega diante da igreja e fala assim: olha, eu ri nisso, vocês podem me perdoar? E aquelas pessoas que perseveraram unânimes em oração por aquela situação, elas vão crescer, porque elas vão aprender que se elas ficassem em oração, ficarem em oração, elas iam ver um mover espiritual na vida do pastor e elas iam crescer. Tá vendo? As pessoas não saíram do emprego antes do que Deus iria fazer. Queridos, eu li a história de um homem que ele estava para ser promovido a gerente geral da sua empresa e, de repente, vem o dono da empresa, o proprietário, e ele nomeia outro homem para ser o gerente geral da empresa. Um homem que não tinha qualidades profissionais, um homem que não tinha nem conhecimento, nem conhecia a empresa. Porque aquele homem que era um cristão, ele trabalhou desde pequeno, foi office boy, ele foi técnico, ele foi da manutenção, ele foi recepcionista, ele foi vendedor, ele foi gerente de venda, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E aquele que era um cristão, que não foi promovido, ele ficou muito decepcionado. Ele foi para casa e ele falou: eu não aceito. O proprietário promoveu aquele homem que não tem nem conhecimento da empresa. Eu estou aqui há tantos anos, aquele homem não tem qualificação. Eu me formei na universidade, eu sou formado nessa área, eu me preparei para esse cargo. E Deus falou para ele, falando: filho, o meu tempo não é o seu tempo. Fique em Jerusalém, que vai vindo alto. É mais ou menos isso, entende? E aquele homem, é uma história real, aquele homem ele resolveu ficar na empresa. Ele virou para aquele gerente que tinha sido recém-promovido e virou para aquele gerente e falou assim: cara, eu queria te dizer que eu estou aqui para te servir com tudo que você precisar. Eu quero que você seja o melhor gerente geral. E todo o meu conhecimento está a teu serviço. E ele lidou de uma maneira assim linda, linda mesmo, assim, de servo. Como um servo, virou para aquele homem, tudo que aquele homem não sabia de nada, era perdido, mas aquele auxiliar, ele foi falando: não, olha, eu queria que você fizesse assim, aliás, ele falava: oh, o senhor tem que fazer dessa forma,
porque aquela forma acho que vai dar errado, mas o senhor que escolhe, eu estou dando uma orientação, eu sou... Ele foi humilde, queridos, ele ficou em Jerusalém, ele não saiu da empresa, preste atenção nisso, ele não saiu da empresa, ele ficou na empresa. Algum tempo depois, alguns homens chamaram ele de uma outra multinacional e resolveram contratar ele para ser gerente geral. Ele era tão temente em relação à vontade de Deus que ele virou para a esposa e falou assim: amor, eu não sei se é a vontade de Deus eu sair da empresa. Eu não sei se é da vontade de Deus só porque lá eu estou sendo chamado a gerente geral, porque isso pode ser do meu coração. Ó, e a esposa falou assim para ele: amor, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos colocar critérios para que Deus revele. Ah, amor, então eu vou fazer o seguinte, olha, se for da vontade de Deus, eu vou fazer uma proposta para eles para triplicar o meu salário. Triplicar. Se eles triplicarem o meu salário, eu vou entender que é da vontade de Deus. Mas aqui entre nós é muito difícil que eles tripliquem o meu salário. A esposa falou: então é isso, amor. Isso daí vai revelar a vontade de Deus. Porque se for de Deus, Deus vai fazer isso. E ele foi para o almoço com aqueles homens com muito temor a Deus, porque ele não queria sair da empresa se não fosse da vontade de Deus. Queridos, ele foi para a reunião. Aqueles homens escreveram uma proposta no papel, colocaram na mesa e deram para aquele homem. Aquele homem, quando abriu o papel, aqueles homens estavam oferecendo 4 vezes mais, 4 vezes o salário dele. Ele ficou tão assustado com aquela situação que ele ficou calado, ele ficou olhando para aquele papel e ficou tipo assim: meu Deus, o Senhor revela a sua vontade. Enquanto ele estava calado, falando com Deus, aqueles homens falaram assim: bom, estamos vendo que você não ficou muito à vontade com essa decisão, então agora nós estamos decidindo aqui 5 vezes mais o teu salário. Real, querido. 5 vezes mais o seu salário. E foi isso que aquele homem recebeu de Deus. Por quê? Porque ele resolveu ficar em Jerusalém. Sabe, queridos? Eu estou usando a palavra mesmo para abençoar a sua vida, para esclarecer sobre aonde você está e aonde você está indo. Por exemplo, você está nessa live, você fica até o final? E às vezes é na live do teu líder, porque essa live não termina aqui, ela termina com o seu líder. É na live com o seu líder que às vezes coisas importantes vão acontecer com você. Aqueles homens, 500 viram a Jesus subindo, mas só 120 permaneceram unânimes em oração. Porque quando a gente começa a falar sobre oração, um exemplo, você começa com 1000, daqui a pouco cai para 500, daqui a pouco só tem 100. Nós falamos assim: vamos começar a campanha de vacinação, vamos abençoar, vamos pregar o evangelho. 100 duplas começam, só que só 20 continuam. Só que eu estou pregando essa palavra, querido, para te vacinar sobre isso, sobre você desistir da vontade de Deus antes que essa vontade aconteça. Talvez você esteja aí, meninas, isso acontece muito, solteiras, e elas ficam orando: Senhor, manda um varão, manda uma pessoa do Senhor, e ela vai, né, amadurecendo a idade, de repente ela começa a diminuir, o termômetro, diminuir a exigência em relação à vontade de Deus. Não, ele não é tão crente assim, mas é um homem trabalhador. Ele não é tão crente assim, mas é um homem de família, né? Ele não é crente, mas é um homem de família. Ele não liga para Jesus, mas, queridos, é nessa desistência sua que você vai deixar de receber. Deus tem a bênção do céu para vir para a sua vida. Presta atenção nisso, mas você tem que permanecer com os teus irmãos unânimes. É aonde? No Facebook? Então fica unânime. É no seu trabalho? É no seu setor? Fique unânime. É em relação à vontade de Deus de alguém para a sua vida? Fique unânime. É em relação a um concurso que você tem certeza que essa é a vontade de Deus? Permaneça unânime. O que for da vontade de Deus, permaneça unânime. É a sua igreja? Permaneça unânime. É a sua célula líder?
Permaneça unânime, porque muitas vezes, quando a célula cai para 2 pessoas, o líder fala: não, eu acho que é da vontade de Deus eu me entregar. Não é! Não é da vontade de Deus você entregar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele quer provar a sua determinação. Em tudo na vida, se você quer muito uma coisa, você precisa demonstrar para Deus: eu vou estar em determinação. Jesus, ele poderia ter subido ao céu e ele poderia ter derramado o poder na hora. Tchá! Poderia. Mas por que ele fez questão de falar: fiquem em Jerusalém, daqui a alguns dias vai vir a bênção? Porque ele sabia que pessoas que não são determinadas, pessoas que não crêem de verdade em Deus, que não entendem a vontade de Deus, na paciência, no tempo dele, iam desistir. E ficariam ali 120 pessoas de determinação, de oração, de fé. Queridos, durante essa pandemia, eu vou ser sincero para vocês, se nós perdemos um ou outro irmão, foi muito. Bom, na minha cabeça, assim, eu percebo assim, um ou outro que não participa das lives, que não se envolve financeiramente com a ajuda, que não está evangelizando, que não participa do discipulado, que não está nas células, um ou outro. Mas eu quero dizer que a maioria está aqui, ó, unânime, unânime, está aqui, ó, a maioria está difícil aqui para mim, mas eu vou conseguir. Unânime aqui, ó, 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 unânime. Sabe o que é isso, queridos? Vocês receberão poder, vocês serão abençoados, vocês continuarão firmes. Eu vou falar para vocês, sabe quando que nós vamos voltar? Sabe quando que nós vamos voltar? Nós vamos voltar no dia 26 de julho, domingo à noite, com uma noite de batismo maravilhosa, com todas as pessoas da vacinação. Nós vamos permanecer aqui, unânimes virtualmente, até o 26 de julho, quando nós vamos voltar no domingo à noite, com um grande, mega, Thunderbolt culto. A presença de Deus vai ser poderosa e nós vamos batizar centenas de pessoas naquele dia. Você está junto comigo? Retorno aos cultos dia 26 de julho. Mas até lá, querido, eu preciso que você continue firme comigo na campanha de vacinação, que você permaneça firme comigo aqui nas lives. Nós ainda temos 2 ou 3 domingos de lives aqui. Eu preciso, porque eu vou prepará-los, eu vou abençoá-los. Você que ainda não é batizado, eu quero te falar, permaneça unânime, permaneça junto para você ser batizado. Você aceitou Jesus? Não desiste não, permaneça firme para você ser batizado. Você aceitou Jesus no domingo passado, no sábado passado, na vacinação da semana passada, na outra semana? Queridos, o diabo está tentando falar para você: desiste desse negócio de crente, esquece isso, vai embora. Não, queridos, não. Permaneça unânime. 380 saíram da live, mas ficaram 120. E eu quero dizer para vocês, não fique com aqueles 380 que desistem. Fica com os 120 que permanecem firmes, que ficam firmes. Amém? Em nome de Jesus, você fica firme. Fica firme. Não desiste. Vai vir presentes do céu para a sua vida. Querido, batismo. Sabe o que significa batismo? Batismo significa que você morreu para o mundo e está ressurgindo como uma nova criatura. Isso significa. Por quê? Porque isso acontece desde o primeiro momento que você levanta a sua mão. Ah, pastor, mas eu tenho tantos pecados. Sério, querido? Eu também. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Sério? Eu também. Todos somos pecadores. Jesus nunca disse que você, para se batizar, precisava ser incorruptível. Não. É para você mostrar para o mundo que agora tu não ama mais o pecado, que você quer acertar com Jesus. Quero abençoar a sua vida, para que você permaneça unânime na sua vida, em tudo que vem de Deus. Tudo bem? Eu vou orar.
Eu vou orar. Tá bom? Senhor, abençoe demais a vida das pessoas que estão aqui nessa live. Pai, que elas tenham permanecido unânimes e aquelas que permaneceram, aquelas que vão compartilhar, entendam a importância, Senhor, de permanecer firme em Jerusalém. Pai, que essa palavra, ao ser compartilhada por esses teus servos, todos aqui compartilhem. Pai, ao serem compartilhados pelos teus servos, vista por outros cristãos que talvez estejam pensando em largar o casamento, pensando em largar o trabalho por uma perseguição do chefe, por uma injustiça, que talvez esteja pensando em sair da igreja. Pai, ao virem essa live, eles possam decidir permanecer firmes em Jerusalém. Pai, eu te peço que cada um que ouviu essa live entendeu a sua vontade, possa permanecer firme e esperar que do céu virá, sim, a bênção sobre a vida deles. Sim, virá a bênção sobre a vida deles, virá presente do céu para ver ele. Seja em qual área for, eu sei que o Senhor tem presente do céu para ele. Na área sentimental, profissional, espiritual, ministerial. Pai, eu quero orar abençoando os líderes de célula. Alguns que permanecem firmes, Senhor, esperando um mover de evangelização, de crescimento. Pai, manda do céu presente para eles. Eles estão permanecendo firmes em unanimidade de oração. Pai, não estão desistindo da liderança. Pai, aqueles que podem pensar em desistir, Pai, repreende isso da mente deles agora. E que eles possam perceber que precisam ficar firmes até que a bênção venha. Até que a multiplicação aconteça, até que a célula cresça. Pai, abençoa os vacinadores e todos aqueles que são como igreja, que estão nesse meio virtual até que a bênção venha. Pai, que elas permaneçam firmes em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço isso. Amém.